Olá, marianos e marianas! Trago mais resolução de questões retiradas de provas aplicadas neste ano 2022. Observe as questões, se tiver dúvida, deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever neste canal. Vamos à aula de hoje. Em conformidade com a norma padrão, uma frase que pode complementar o terceiro parágrafo do texto é: qual a frase que nós podemos aqui complementar o terceiro parágrafo? Então, nem trouxe o terceiro parágrafo porque é uma frase só, nós vamos olhar qual que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O empresário Brian Epstein esperava que uma música dos Beatles, então aqui você já observa, esperava que uma música dos Beatles, até aqui está ok, da mesma forma também que uma música dos Beatles, então aqui é a mesma coisa para todas, não é isso? Chegasse ao topo. Quem chega tão perto de chegar, chegar a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então aqui está correto. Quem chega, não chega no. Então já vem o descarto. Chega a algum lugar também está correto. Eu deixo. A próxima, chega no, está errado. Eu vou descartar. Quem chega, chega ao topo das paradas americanas para levá-los à América. Será que está correto? Que vai levar quem? Os Beatles são eles. Eu não posso falar como está na alternativa C para levar eles. Por quê? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Quando for complemento, que seja um objeto direto ou objeto indireto, eu não posso usar os pronomes retos. Os pronomes retos vão exercer a função de sujeito. Como aqui é complemento, eu tenho que usar o, no caso os, ou então, se for um verbo transitivo indireto, eu uso lhes. E aqui o correto é levá-los, porque quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar o R e vai acrescentar o L. Então, levá-los, por isso que a alternativa A está correta. Não posso usar os pronomes retos como complemento. Então, descarto as alternativas C e também a alternativa E. Na passagem do primeiro parágrafo, um vastíssimo songbook que atravessa o tempo com sua indiscutível qualidade. Os termos significam o que? Se fala significam, são palavras sinônimas, que têm significados iguais ou semelhantes. Tem duas, começa por aquela mais fácil. Ele atravessa, ele percorre? Ah, pode ser. Ele cruza também. Ah, ele transpõe o tempo? Pode ser. Que atravessa o tempo, que encontra o tempo, não. Que atravessa o tempo, que avança o tempo, poderia. Então vamos para a próxima palavra, com sua indiscutível. Se é indiscutível, é provável ou não? Indiscutível, eu tenho a certeza, isso é indiscutível, então está correto. Ah, é evidente? Sim, com sua evidente qualidade. Ah, isso é indiscutível, isso é evidente. Alternativa C. Se é evidente, não é contestável e nem é relativa também. Então, aqui, sinônimos, duas palavras, comece por aquela mais fácil. Vamos marcar a alternativa em que o enunciado está de acordo com a norma padrão de concordância verbal e pontuação. Caro concursando, aqui dos nossos cursos, você já sabe. Dois assuntos, comece por aquele que você tenha mais facilidade. Se tem pontuação, você já vai se lembrar de quê? SVC e SUVECA, que é a ordem direta das frases, e não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Caro concursando, é muito importante também, tem concordância verbal, primeira coisa que você vai fazer é procurar o verbo haver. Olha aqui. Será que está no sentido de existir? No momento em que existiam escolas, então existiam, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Impessoal é aquele que não será conjugado nas pessoas. Ele será conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Então, o correto ali não seria haviam, seria havia. Então, já venho aqui e descartei pelo menos uma alternativa. Eu prefiro começar por concordância. A VUNESP raramente ela cobra aquelas regras específicas. Ela cobra a sua regra máxima, que é aquela de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa.
Aquarela do Brasil e Bahia. Então, aqui eu já tenho um sujeito composto. Se o sujeito é composto e vem antes do verbo aqui, observe aqui. Então, Aquarela do Brasil e Bahia faz ou fazem, aqui equivaleria aqui a elas. Então, sujeito composto, verbo no plural. Então, fazem parte do legado deixado por Ari Barroso. Por enquanto, só concordância. Em 64, mais de 70 milhões. Então, quando aparecer essas expressões que indicam proximidade, cerca de, mais de, menos de, o verbo vai concordar com o número. Então, 70 milhões aqui, plural, não é isso? 70 milhões assistiu? Não. Então, aqui o correto seria o quê? Mais de 70 milhões assistiram aos Beatles. Ari Barroso e os Beatles compõem. Eles compõem? Será que sim? Então, já sei, sujeito composto, eu vou falar o quê? O verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, o correto aqui seria o quê? Compõem a cultura. Ao saber que Ari Barroso morreu enquanto eles desfilavam certinho, os foliões ficaram enlutados certinho também. A alternativa D está correta. Somente com um dos assuntos você fechou a questão. Aquarela do Brasil e Bahia, com certeza, adjunto adverbial intercalado de curta extensão, pode vir entre vírgulas ou sem nenhuma. Fazem parte do legado, este legado deixado por Ari Barroso. Não pode ter esta vírgula aqui. Em 1964, adjunto adverbial deslocado de curta extensão pode vir ou não separado por vírgula. Mais de 70 milhões de pessoas assistiu. Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso também. Ari Barroso e os Beatles compõem a cultura musical do século passado e do século presente. Então, não precisa ter essa vírgula. Se já tem o E aqui, ele expressa a ideia de adição. Só vou usar a vírgula antes do E quando indicar repetição ou que forem sujeitos diferentes. Já vimos aqui, ao saber que Ari Barroso morreu enquanto desfilavam, os foliões ficaram enlutados. Então, aqui você observa o que? Ao saber é uma oração reduzida de infinitivo. Então, quando aparecer ao mais verbo no infinitivo, você pode substituir por quando. Se é quando, expressa a ideia de tempo. Então, quando souberam que Ari Barroso morreu. Então, se eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial, ela vai exercer uma função de adjunto adverbial. Adjunto adverbial de longa extensão, quando ele vem antes da oração principal, ele virá separado por vírgula. Então, certinho aqui o emprego da vírgula. Ah, mas eu não poderia falar também que é uma oração subordinada adverbial? Poderia normalmente, não tem problema nenhum. No momento em que havia escolas na Avenida do Rio, morria no Hospital Ari Barroso. Então, aqui, da mesma forma, o emprego da vírgula está correto, mas a concordância não. Eu ainda colocaria uma vírgula aqui, duas vírgulas, né? Morria Ari Barroso, onde? No hospital. No hospital, adjunto adverbial. Quando ele vem intercalado, de curta extensão, pode vir ou não separado por vírgula. Ok? Questão bem interessante essa daqui de nível médio da Unesp.